Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Sistemas Microcontrolados do Departamento Acadêmico de Eletrotécnica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Curitiba. Nessa aula a gente vai falar sobre motores para dispositivos eletrônicos e interfaceamento de potência com cargas que exigem uma maior potência, né, para serem acionadas. A gente vai verificar como fazer isso através do microcontrolador. Nessa primeira parte, a gente vai falar sobre motores e numa segunda parte sobre o interfaceamento de potência. Bom, começando aqui pelo motor DC. O motor DC é um dos motores mais conhecidos, né? Vocês já devem ter visto esse tipo de motor em carrinhos, etc. E basicamente o motor DC ele opera da seguinte maneira: dependendo do nível de tensão que eu aplico no motor, ele gira com uma determinada velocidade. Quanto maior o nível de tensão, maior a velocidade. E aí, para fazer esse interfaceamento com o motor, como ele opera, por exemplo, a 12 volts, eu não posso acioná-lo diretamente com o microcontrolador. O que eu faço? Eu acabo colocando um circuito desse aqui, em que eu tenho um MOSFET para acionar o microcontrolador, o motor, já que o 12 volts, a fonte de 12 volts, vai ser a que vai tocar esse motor aqui e não o 3,3 que eu tenho aqui no meu microcontrolador. Além do nível de tensão não ser adequado, o microcontrolador não tem a corrente necessária aqui, né, para acionar esse motor. Então a gente coloca uma fonte externa de 12 volts e aí essa fonte externa é que vai fornecer a corrente que vai passar aqui pelo motor, né? Esse já é um circuito para acionamento por PWM, né? Já que a gente vai ter que variar a tensão no motor para controlar a velocidade, se a gente quiser controlar a velocidade, né? Se não, basta simplesmente deixar sempre acionado e aí o motor vai girar com velocidade máxima, né? Mas na aula de interfaceamento de potência a gente vai falar com mais detalhes sobre esses circuitos de acionamento. Mas basicamente esse é o motor DC, né? Agora passando para motores de passo, né? Motor de passo também você já deve ter ouvido falar. São motores em que você aciona ele passo a passo. Ele vai girando passo a passo. Então eles são muito interessantes para quando você precisa colocar o motor numa determinada posição e não quer gastar com um circuito de controle e um sensor de posição, etc. O motor de passo ele é determinístico. Você manda ele dar um passo, ele vai exatamente para aquele passo que você mandou ele dar, a não ser que ele esteja com sobrecarga, etc. Mas em condições ideais ele vai para o passo que você solicitou. E aí a gente tem dois tipos de motores de passo, o motor unipolar e o bipolar. Vamos começar pelo unipolar. O unipolar ele pode ter 5 ou 6 fios, né? E basicamente ele tem 4 enrolamentos, né? Então são 4 bobinas que ele tem aqui, né? Então tem as 4 bobinas. E aí para acioná-lo com o microcontrolador a gente vai usar algo do tipo isso aqui, ó, como transistores aqui para acionar essas bobinas, né? Por quê? Justamente por causa da potência, né? E também por causa da tensão, que é de 12 volts nesse caso aqui. Então, eu vou acionar cada um desses transistores com pinos do meu microcontrolador para realizar os passos. E aí tem várias formas de realizar esses passos, né? Tem tanto o passo completo como o meio passo. Começando pelo passo completo. O que é o passo completo? É eu energizar uma bobina de cada vez. Aí, o que acontece? Se eu energizar só a bobina 1 aqui, o motor vai para essa posição. Só a bobina 2 para essa posição, só a bobina 3 para essa posição e só a bobina 4 para essa posição. Qual que é o problema do passo completo? Primeiro, eu só tenho uma resolução de 90 graus aqui. Obviamente que na vida real esses motores têm muito mais dentes e aí o passo tem uma resolução muito maior, na ordem de 1,8 grau a 0,9 grau. Só que dessa forma aqui eu estou com uma resolução baixa. Outro problema aqui é que como eu só estou acionando uma bobina de cada vez, eu tenho menos torque no momento que o motor gira. Então, o que a gente pode fazer é acionar duas bobinas de cada vez, como mostra aqui, né? Então, estou acionando duas bobinas de cada vez.
E como eu aciono duas bobinas de cada vez, eu estou inserindo mais energia no meu motor, né? E por isso eu tenho mais torque. Mas a resolução continua sendo de 90 graus. Se eu precisasse de uma resolução menor, como 45 graus, eu poderia utilizar o meio passo, né? O que é o meio passo? É eu energizar uma bobina, depois duas bobinas, depois uma bobina de novo, depois duas bobinas e assim por diante até eu completar o ciclo. E dessa forma eu consigo uma resolução maior. Então, em geral, quando o motor de passo te diz que ele tem uma resolução de 1,8 grau, é para você utilizar ele em meio passo, né? Em passo completo ele vai ter uma resolução pior, né? Provavelmente ali de 3,6 grau. Bom, e aí, como a gente já tinha visto, para conseguir fazer o interfaceamento com esse motor, para conseguir inserir a corrente necessária, ele vai precisar de algum circuito de adaptação com o microcontrolador. Então aqui eu teria os pinos do meu microcontrolador, por exemplo, pino 0, 1, 2 e 3. E aí eu acionaria esse ULN 2003, que basicamente é uma porta não, e o meu motor estaria ligado a 12 volts e eu estaria fornecendo 0 aqui, volts, fazendo com que a corrente passasse, por exemplo, por esse enrolamento, né? Se eu colocar 0 aqui, a corrente vai passar por esse enrolamento. E assim por diante, né? Então é assim que a gente faz o acionamento de um motor unipolar. Obviamente tem que ser um motor, para ser compatível com o LN 2003, de baixa potência, né? De umas centenas de miliamperes. Acima disso a gente vai precisar de um interfaceamento de potência mais robusto. Mas para os motores unipolares mais simples no mercado, isso é o suficiente. Bom, a gente também tem os motores bipolares. Qual que é a diferença? Os motores bipolares só têm 4 fios. Por quê? Porque eles não vão ter o fio central aqui, que liga o meio das bobinas. E aí o que acontece? A gente vai ter que energizar ele tanto de forma direta como reversa, né? Então, basicamente, eu vou ter que fazer a corrente fluir tanto assim, nessa bobina, como assim. Como que eu vou conseguir fazer isso? Eu vou ter que usar um outro circuito de adaptação. E esse circuito vai ser uma ponte H, que é a que está representada aqui na figura. Então, como que eu faço para fazer essa bobina ter corrente daqui para cá? Eu vou ter que acionar o Q1, cortar o Q2, acionar o Q4, opa, aqui é o diodo, né, o Q4, e cortar o Q3, certo? E se eu quiser fazer o reverso, a corrente fluir daqui para lá, eu tenho que cortar o Q1, conduzir o Q2, conduzir o Q3 e cortar o Q4. Assim eu tenho como fazer a polaridade da bobina inverter. E com isso eu também consigo fazer o meu motor dar os passos necessários, como a gente já tinha visto nas figuras anteriores. Inclusive aqui tem um exemplo de uma sequência de passos, mas a gente vai falar mais sobre a sequência de passos mais para o final dessa aula. A mesma coisa vale para a bobina 2. Um outro tipo de motor que a gente tem é o servomotor. O servomotor tem um comportamento um pouco diferente do motor de passo. Basicamente você controla a posição dele não por bobinas, mas por um sinal de PWM. E aí esse sinal de PWM, em geral, tem que ter um período de 20 milissegundos. E aí, para você fazer o motor se posicionar, funciona da seguinte maneira. A posição de repouso dele, que é a posição central, seria com o PWM com duty cycle de 7,5% aqui, que daria 1,5 milissegundo em alto, né? Isso vai fazer com que o motor fique em sua posição central. Se eu colocar o PWM para 10% de duty cycle aqui, ele vai girar no sentido anti-horário para 180 graus. E se eu colocar o meu PWM em 1 milissegundo, ele vai girar em sentido horário para 0 grau. Então dessa forma eu consigo controlar a posição do motor de passo. E obviamente aí se eu variar o PWM num duty cycle entre 1 e 2 milissegundos, eu consigo ângulos intermediários aí no meu servomotor. Em geral eu vou lá alimentar ele com a tensão de referência, nesse caso aqui é 6 volts que esse servo opera. O pino do meu microcontrolador vai acionar ele por PWM aqui
e eu tenho um resistor aqui apenas para limitação. A grande vantagem do servomotor é que ele é mais rápido, em geral é mais preciso que o motor de passo quando está operando com cargas, principalmente. Por quê? Porque com o servomotor ele também tem um sensor, um encoder para a posição e um circuito de controle. Pode ser um PID, por exemplo, lá dentro, que vai fazer com que ele atinja exatamente a posição que está sendo solicitada pelo usuário, independentemente da carga. O que não acontecia no motor de passo, que é um controle em malha aberta, né? Mas aí a desvantagem é que por isso o servomotor acaba sendo mais caro que o motor de passo e esse tipo de coisa. A gente também tem um material sobre motores mais detalhado no Moodle, que quem tiver maior curiosidade sobre a construção do servomotor, do motor de passo, também é bem detalhado lá. Bom, agora a gente vai partir para alguns anexos sobre motores de passo, né? Então, a gente tem diversos tipos de motores de passo. Eles se subdividem em unipolar e bipolar. Quais são as diferenças? O unipolar, a característica principal é ele ter um center tape, que é isso aqui, ó. É um fio que sai do meio de cada uma das duas bobinas e acaba dividindo o nosso motor em 4 bobinas. Ali, né? Cada uma das bobinas é dividida ao meio. E aí o que eu faço? Eu tenho que acionar essas meias bobinas aqui de forma a conseguir os passos necessários para operar o meu motor, fazer ele girar, né? Então o unipolar ou ele vai ter 5 fios ou ele vai ter 6 fios. Quando ele tem 5 fios, quer dizer que o center tape está em comum para as duas bobinas, e quando ele tem 6 fios, o center tape é separado para cada uma das bobinas, né? Já o motor bipolar ele não tem center tape, né? Porque as bobinas são independentes e eu tenho que acionar com um ponto H, né? Para fazer a corrente tanto vir para cá como para lá. Então, só tem 2 bobinas, então é um pouco mais simples de identificar. Quando tem 4 fios, eu sei que o motor é bipolar. Se tem 5 ou mais fios, ele vai ser unipolar. Com 5 quer dizer que ele tem um center tape, com 6 quer dizer que ele tem 2 center tapes, e se ele tiver 8 fios, quer dizer que ele tem bobinas separadas mesmo, né? Então ele é um pouquinho diferente. Aí vocês vão encontrar de todos os tipos, quando vocês forem utilizar o motor de passo, e aí vocês vão precisar identificar qual deles é. Já sabem dividir se é bipolar ou unipolar, e falta agora identificar quais são os fios das bobinas. Como que a gente faz isso? Basicamente, a gente vai ter que medir a resistência entre os fios, e a maior resistência que a gente encontrar é a resistência de uma bobina inteira. A metade dessa resistência vai ser a resistência de meia bobina, né? Que é entre uma ponta da bobina e o center tape. E assim eu vou identificando todos os fios do meu motor de passo. Identificados os fios do meu motor de passo, o bipolar, obviamente, não, a gente não vai precisar identificar muito, né? Se a gente encontrar resistência, já quer dizer que esses 2 fios são da mesma bobina, né? Até porque se eu pegasse a resistência entre A1 e B2, daria infinito. Né? Mas identificadas essas bobinas, a gente pode passar para a sequência de passos. Aqui tem um exemplo de uma sequência de passo completa com torque máximo, né? Então eu estou energizando as 2 bobinas de um motor unipolar nesse exemplo aqui. Desculpa, o motor bipolar nesse exemplo. O que eu estou fazendo? Estou acionando tanto essa bobina quanto essa bobina positivamente. Estou atraindo o polo sul aqui do motor. Em seguida eu aciono positivo e negativo aqui. E aí, obviamente, o polo sul fica mais para o A e o polo norte mais para o B. Os 2 negativos, o polo norte fica entre os 2. E o A negativo e o B positivo, o norte fica para o A e o sul para o B. Dessa forma que eu dei os 4 passos completos, né, com torque máximo. Como que ficaria então a sequência que eu teria que utilizar no meu microcontrolador? Eu teria que colocar 1 no lado positivo do A e 0 no lado negativo do A, 1 no lado positivo do B e 0 no lado negativo do B, no primeiro passo. E assim por diante até completar os 4 passos. Beleza, só que eu não quero. Eu quero utilizar o passo completo com um torque menor. Aí é só eu energizar primeiro o A, depois eu energizo o B reversamente, depois o A reversamente e o B também. Ó, o A reversamente aqui e o B positivamente. E aí
fazendo dessa forma, ele também vai girar um passo completo, só que com menos torque, né? E se eu quiser girar com meio passo, que é aquela resolução maior, a gente vai ter essa sequência aqui. Percebam que está um pouco diferente aqui, né? Aqui parece que eu estou energizando positivamente e estou atraindo o polo norte. Então considerem invertido isso aqui, só para fins da explicação. Mas basicamente eu vou dando meio passo, né? Aqui, a cada um dos passos que eu tô verificando aqui, né? E aí como que seria a sequência de passos que a gente teria que dar? Inicialmente a gente teria que acionar o A positivamente e o B positivamente, que está aqui. Depois a gente teria que acionar o A negativamente e deixar o B desligado. Desculpa, o A positivamente, lembra que está invertido e o B desligado. Aqui depois o A positivamente e o B negativamente, que está aqui no passo 3. E depois o passo 4, que é o A desligado, B negativo. Passo 5, A negativo, B negativo. Passo 6, A negativo, B desligado. Passo 7, A negativo, B positivo. E passo 8, que seria o final, somente o B positivo, que é o que aparece aqui na tabela. Então essa seria a tabela que vocês teriam que implementar no microcontrolador para fazer um motor girar um passo completo. Obviamente esses aqui são os exemplos para o motor unipolar, mas não muda nada, né, para o motor bipolar com center tape, porque vai ter exatamente o center tape lá numa determinada tensão, ou 0 ou 12 volts, e aí basta vocês alterarem os pinos do microcontrolador nessa mesma lógica aqui para fazer o acionamento em meio passo. Os motores não têm só 8 passos, justamente porque ele tem muito mais dentes lá dentro. E aí, quanto mais dentes a gente tiver, melhor a resolução, né? Que em geral vai ser de 1,8 grau a 0,9 grau. E isso conclui a primeira parte da aula sobre motores.